Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da rede BCC, da Rádio Trianon e também da Rádio Universal de Santos. Está começando agora o Radar Paulista na TV. Sempre às segundas-feiras, às 2 da tarde, nós transmitimos ao vivo aqui pelo portal bcctelevision.com e também pela Rádio Trianon às 18 horas. Lembrando que o Radar Paulista também vai ao ar todos os dias, das 18 às 19, pela Rádio Trianon em São Paulo, né? E agora vamos trazer o tema de hoje. Você vai acompanhar conosco aqui nesta segunda, como eu disse no início aqui do Radar, a corrupção no Brasil, né? Um fato que é recorrente no país e está sendo lançado o livro em segunda edição. Estou aqui com o livro, inclusive, daqui a pouquinho também o Clóvis Alves de Souza vai trazer mais informações. Está aqui, ó, Excelências Bandidas, né? O Império da Corrupção no Brasil. Para conversar sobre esse tema, está aqui o advogado e escritor do livro, Clóvis Alves de Souza. Olá, Clóvis, boa tarde, boa noite também, porque a gente entra pela Trianon à noite. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Renato. É um prazer estar aqui no seu programa, ser muito bem recebido por você, não só aqui, mas na Rádio Trianon. É sempre um prazer conversar contigo, jornalista, radialista muito bem informado, que está antenado nas coisas do Brasil. Sem dúvida, e a gente agradece demais, temos a honra também de trazê-lo aqui no programa, Clóvis. E justamente nesse momento em que o país vive uma verdadeira limpeza, se é que podemos dizer assim, ou se é que essa limpeza efetivamente vai ser feita do ponto de vista político, empresarial, ligados aí à corrupção. E eu começo te perguntando aqui, Clóvis, antes de mais nada, né? Você está trazendo o livro, você já lançou o livro numa outra ocasião, agora você está atualizando as informações em função de tudo que vem acontecendo no país. Conta um pouquinho da trajetória do livro antes de nós entrarmos no tema propriamente dito. Renato, escrever sobre um assunto em andamento não é fácil, sobretudo a corrupção no Brasil. Ela é farta, todos os dias tem novidades nas diversas operações em curso no país, e eu falo aqui basicamente de todas elas, não só da Lava Jato, mas da Greenfield e outros desdobramentos da Lava Jato, que inclusive tem andado muito bem em país afora, sobretudo no Rio de Janeiro. Então esse livro ele traz uma narrativa da corrupção, com uma linguagem simples e acessível a todos, e também traz propostas de como fechar as portas para que não mais ocorra uma corrupção deslavada como tem acontecido no Brasil. Porque falar de corrupção todo mundo fala, acho que o ouvinte já está, o internauta está cansado de ver falar de corrupção. Mas você não consegue combater uma doença se você não conhecê-la bem em suas entranhas, como é a corrupção. Por isso que eu insisto nesse tema, é preciso que o brasileiro conheça a corrupção para que ele possa fugir dela, ou seja, fugir daqueles agentes que a cometem todos os dias. Agora, Clóvis, eu até abri aqui nosso papo falando de limpeza, né? Pelo menos há uma expectativa, sem dúvida nenhuma, da grande maioria do povo brasileiro de que isso aconteça. E aí a pergunta que eu te faço, justamente até pela sua experiência nessa área, porque você além de escritor é advogado e atua também nesse segmento, eu te pergunto o seguinte, por tudo que a gente tem visto, por tudo que você tem acompanhado, os corruptos estão com os seus dias contados no Brasil? Sim, eu até afirmo isso no livro Excelências Bandidas, que não sobrarão 30% de toda a classe política hoje em operação, tá certo? E dos 30% que provavelmente sobrem, nem todos estão limpos, é porque alguém esqueceu de denunciar alguém. Então, a corrupção, da forma que se apresenta, ela está sim com os dias contados. Nós vamos ter que passar ainda por muitas coisas feias. Vocês não viram ainda o pior da corrupção. Não, o pior ainda está por vir. Eu alerto sobre isso aqui. O pior ainda está por vir. Nós temos muita corrupção no BNDES, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, nas elétricas todas e diversas outras estatais. Por que eu falo das estatais? Eu até, aqui no livro, eu sugiro a privatização de todas elas. Por quê? A estatal nada mais é do que um cabide de emprego de políticos. É o destino certo, o paradeiro seguro de todo político que perde a eleição. Perdeu a eleição, alguém arruma uma boquinha para eles na estatal.
Quando você vê um político dizer que recebeu um conselho do presidente, ou do governador, ou do prefeito, não é que alguém foi lá dar um conselho a ele de como fazer isso, fazer aquilo. É um conselho de administração numa estatal desta, com salários de 30, 40 mil reais para participar de uma reunião mensal às quarta-feiras. Uhum. Agora, Clóvis, deixa eu te perguntar um negócio. Você falou que ainda a gente vai ver muito mais coisa do que já foi visto e a gente não viu pouca coisa, né? Podemos dizer assim. E de onde você tira essas informações e como é que você sabe que ainda muita coisa virá a público a partir das denúncias apresentadas? Primeiro, pela minha formação de advogado e sou também especialista em CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Fiz os grandes relatórios da Câmara Municipal de São Paulo, em anos que se caçou 5, 6 parlamentares naquele único relatório e outros. É importante também, só não te atrapalhando, mas já te atrapalhando, por que você tem esse expertise de CPI? Você parece que trabalhou na Câmara, isso também, né? Isso, eu fui assessor na Câmara Municipal de São Paulo durante muitos anos, lá relatei a primeira CPI, que foi em 1995, que era da reforma da Câmara Municipal, onde se constatou que já haviam gasto dinheiro para construir 3 prédios novos e a reforma pequena, embora recebida, boa parte dos serviços não estavam prontos. Né? E essa CPI foi emblemática, porque, inclusive, ela teve 13 propostas de concorrência e acabamos descobrindo que as 13 propostas foram feitas na mesma máquina de escrever aquele tempo. Isso porque comecei a achar estranho um C cedilha numa perninha da letra, que era comum esse defeito em todas as propostas. E aí enviamos para o Delpica e fatal. Todos feitos na máquina de modelo Paica, modelo tal, lotado na presidência da Câmara. E olha só que interessante, um detalhe ali foi fundamental para localizar. É o que eu sempre digo, em um processo, e CPI é um processo, o diabo normalmente mora nos detalhes. Então, assim, por que eu consigo vislumbrar no horizonte o que vai acontecer e a limpeza toda que vai haver? Eu utilizo algo que a gente usa muito em direito criminal, que é o chamado iter criminis, ou seja, o itinerário do crime. Quem conhece esse instituto, você traça uma linha imaginária e nele você coloca os personagens e os fatos. Fica nítido quem são os culpados, quem cometeu os delitos, bem como projetando isso para o futuro, fica fácil saber na cabeça de quem vai bater as próximas etapas, para não dizer no outro canto, mas dá para saber, e inclusive eu tenho consciência que o maior escândalo todo ainda virá do BNDES, tá certo? Aí é que vai ser o caminho das pedras. Depois dele, pela ordem, a Caixa Econômica Federal, que também não é pequeno, a Caixa hoje está quebrada, porque esses malandros quebraram também a Caixa Econômica Federal. Aí virá Banco do Brasil e depois as elétricas todas. Hoje, o que nós estamos vendo hoje? Por exemplo, o atual presidente, que tem uma popularidade irrisória hoje, anunciou que iria privatizar 50 estatais. O que se vê? Vê uma corrida ao Palácio do Planalto, de deputados e alguns senadores, não para brigar contra a privatização, para dizer, e as minhas diretorias, onde ficam, onde eu vou colocar o meu povo? Então, por isso que eu digo, as estatais não são nossas, do povo, são deles. A nós só sobram as contas para pagar. Sem dúvida. Eles manipulam, né? Manipula. Olha o exemplo da Petrobras, o que fizeram. Olha o exemplo da companhia elétrica que fizeram. Aquela MP 579 da Dilma, que baixou eleitoralmente a conta de luz em 15% em 2012. Em 2015 nós tivemos um tarifaço de 70% e ainda sobraram, pasmem os senhores, 64 bilhões e meio de reais de dívida em função disso, que está parcelado na conta de todos nós brasileiros para pagar até 2026. É uma vergonha. Agora, você está dizendo que, inclusive, vai vir coisa feia pela frente. Nós tivemos o caso do Petrolão, tivemos o caso do Mensalão, que o Mensalão ficou aí coisa pequena perto do que a gente viu do Petrolão. E aí nós podemos dizer, você está dizendo, vai vir a Caixa Econômica Federal, coisa pesada, BNDES. O Petrolão pode vir a ser também um peixe pequeno perto de tudo isso? Porque o Petrolão foi a coisa também foi bem feia, né? São bilhões o Petrolão desviados, né? Será brincadeira de criança perto só do BNDES. Você nem inclui os outros.
Só do BNDES. Quando incluir os outros, você vê o tamanho da nossa vergonha, tá certo? Isso hoje que está acontecendo foi por conta de não haver no passado uma punição exemplar. Eu acompanhei atentamente o julgamento do mensalão, do PT. Né? Porque antes disso nós tivemos um mensalão do PSDB mineiro. Sem dúvida. Só que o PT conheceu tudo isso e, em vez de denunciar isso ao Ministério Público, não. Guardou as informações e se utilizou do mesmo operador, que foi o carequinha Marcos Valério, para montar um mensalão do PT. Só que no mensalão do PT, infelizmente, eu vi no plenário do Supremo Tribunal Federal que alguns acusados tinham mais advogados do que aqueles constantes da procuração. Eu vi ministros fazer defesa veladas de acusados no mensalão. E com todo o esforço do Joaquim Barbosa para fazer um julgamento decente, ele ainda foi prejudicado. Porque se ali tivesse aplicado penas severas, como estão sendo aplicadas agora, tipo, por exemplo, essa que o Marcelo Bretas aplicou recentemente ao Cabral, 45 anos e 2 meses de cadeia, ao engenheiro Otton Luiz, 44 anos e meio de cadeia, o Petrolão talvez não tivesse acontecido. E por que o Joaquim Barbosa não conseguiu emitir uma decisão como essa? Ele ficou acuado, ele tentou fazer, mas não foi unanimidade no Supremo, embora muitos fossem condenados, não foi unanimidade. Ele, um jurista brilhante, e acredito até que ele tenha se afastado do Supremo antes da hora, muito cedo, devido às sérias ameaças físicas que ele sofrera. Sem dúvida. Agora, até para a gente definir bem, você como advogado, acho que vai nos ajudar nessa questão, porque as pessoas ficam falando, não, mas o Lula não teve papel nenhum, porque até agora o Lula está dizendo que não sabia de nada e tal, e até hoje rola esse tipo de coisa. Eu queria, assim, uma definição sua do que é corrupção. Porque a corrupção é aquela coisa do dinheiro, você paga, eu recebo, todo mundo ganha e tal. Mas é só isso que é corrupção? Dá uma definida pra gente o que é exatamente a corrupção. A corrupção é muito mais que isso. A corrupção ela vai desde o momento em que você chega num supermercado e tem uma vaga de deficiente físico, você estaciona nela. É naquele momento que você pede, olha, seu guarda quebra o galho aí, pagando ou não. Isto é também corrupção. Agora, a corrupção no setor público, ela tem o passivo e o ativo, tá certo? Tem alguém que oferece dinheiro em troca de alguma vantagem e alguém que recebe dinheiro em troca de alguma vantagem. Vamos pegar, por exemplo, o caso que nós estamos vendo agora do Petrolão. O que foi o Petrolão? Vários partidos indicaram diretores da Petrobras. Certo. Com o intuito de que eles fizessem dinheiro para esses partidos. Como se faz dinheiro numa empresa estatal? É vendendo facilidade a alguém, ou seja, contratos superfaturados e que desse voltava um percentual que era dividido para diversos partidos. Não só para o PT. O PT foi o pior de todos porque ele era o chefe. Certo. A chefia do Poder Executivo era do PT. E não se podia fazer nada disso sem a aquiescência, ou seja, sem a concordância da Presidência da República, que é um volume imenso de dinheiro, embora seja pequeno, perto do que virá, tá certo? Então, isso que aconteceu. E nesse meio, além disso, venderam legislações, tipo, você é um grupo de empresa que precisa de uma medida provisória para melhorar a sua operação, facilitar o seu lucro, comprava lá no balcão do governo. MP, ó, faz uma MP. Uma lei, né? A medida provisória é uma lei, né? É uma lei. Em pior... Apesar de provisória, ela tem um período lá de validade. Essa medida provisória está sendo muito mal utilizada no Brasil. A previsão da medida provisória é para assuntos urgentes. E tudo virou urgente no Brasil. Por que ela é pior e é perversa? Porque na medida que ela é editada, ela começa a valer amanhã. Publicou amanhã no Diário Oficial, já está em vigor. Diferente de um projeto de lei que vai tramitar nas duas casas do Congresso para ter uma aprovação. Então, virou uma forma de fazer dinheiro fácil para essa turma toda que estava no poder e que orbitava o poder. Hoje você vê, por exemplo, muita gente renegando o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer é a continuidade do governo Lula e Dilma. Pelo que você observa, Clóvis, essa, por exemplo, vem lá do mensalão,
Aí veio, claro, a gente veio saber recentemente do Petrolão que o governo do ex-presidente Lula também estava envolvido, depois do Mensalão, que veio o Petrolão, e a Dilma e, consequentemente, agora o Temer. Por toda essa trajetória que nós temos acompanhado via Operação Lava Jato, você acredita que essas pessoas serão julgadas de forma definitiva pela Justiça? E aí incluo nessa questão o juiz Sérgio Moro. Qual é o papel do juiz Sérgio Moro nessas questões? Haja vista que a presidente Dilma já não tem mais o foro privilegiado pelo fato dela não gozar desse direito, né? Ou desse privilégio, vamos dizer assim. O ex-presidente Lula, a mesma situação. O presidente Temer ainda está e com isso ele consegue se salvar, vamos dizer, nesse mar de lama. Como é que fica todo esse imbróglio envolvendo o atual presidente e os ex-presidentes? Eu vou te dizer, a situação do Lula, Dilma, Temer, de alguns senadores e vários deputados são gravíssimas. Por que são gravíssimas? Eu aprendi uma coisa com meu avô quando eu era menino, lá em Minas Gerais ainda, no leste de Minas, perto do governador Valadares. Eu morava num sítio e ele me dizia: Clóvis, quando você crescer e aprender a ler, escrever, e você vai fazer o seguinte, você vai ver, ouvir e ler alguma coisa e para e pense se aquilo faz sentido. Então, hoje, quando você tem 300 delatores dizendo, olha, roubei e está pagando por isso, devolvendo o dinheiro, pegando cadeia, mas roubei junto com Lula, com Dilma, com Temer, com Cunha, com Renan e com todos esses citados aí. Uhum. Você tem que parar para pensar, será que 300 pessoas estão mentindo e devolvendo o dinheiro e pegando cadeia e só esses são os verdadeiros, estão dizendo que de nada sabia, não vi nada, não sei de nada? Uhum. Até porque essa posição do chefe do executivo não dá para se escusar da culpabilidade. Por quê? Diz o seguinte, o responsável pelo governo é o chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo é o presidente da República. Não importa quem seja dos seus auxiliares que cometeu um erro dessa gravidade, ele é o responsável. E jamais sairia tanto dinheiro da nação sem a aquiescência, a conivência ou, muito por vezes, a ordem da presidência da República. Então, todos eles serão fritados, sim. Não adianta gritar, vem com aquela história que é perseguição política. Isso não cola mais. Por que isso não cola mais, Renato? Se fosse perseguição política, estariam batendo em apenas um partido, mas estão batendo em todos os partidos envolvidos. Então, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, estão fazendo um trabalho limpo, dentro da condição que eles têm, sem olhar rosto, tamanho. E outra coisa que eu vou te afirmar, quem tem poder no mundo é quem tem dinheiro. Ex-presidente, ex-senador, ex-isso e aquilo, não é ninguém. É um Zezinho como qualquer um de nós que anda por aí. Tá certo? Mas tem grana, né? Mas quem tem dinheiro hoje no Brasil está preso. Veja Marcelo Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht e vários outros grandes empreiteiros trancados. Tá certo? Então, imaginar que um ex-presidente, uma ex-presidente, um senador, um ex-senador, ex-deputado não vai para a cadeia, é brincadeira. Acabou no Brasil a história da impunidade. O que nós precisamos ainda resolver é a questão vergonhosa do foro privilegiado. Não se pode ter foro privilegiado para crime comum. O foro tem que garantir a palavra, o livre exercício do mandato, não acobertar de crime. Criar aquela moita grande ali em torno do Congresso Nacional, de onde só sai tudo quanto é tipo de mãos para cima do nosso bolso. Porque o dinheiro público, o cofre público é o bolso nosso, dos brasileiros. Não existe outra coisa. Agora, falei do juiz Sérgio Moro, gostaria que você comentasse, mas antes de você comentar sobre o juiz Sérgio Moro, saiu essa semana na revista Época uma entrevista do ex-deputado Eduardo Cunha dizendo que o Moro queria quebrar uma expressão no sentido de derrubar a elite política do país. Né? Saiu essa semana, está na revista Época, a capa da revista, e aí dá uma conotação política para o juiz, que para muita gente, para a grande maioria das pessoas, ele está fazendo o trabalho dele, que é o trabalho de analisar as contas, ver realmente quem roubou, quem não roubou, mandar para cadeia quem tem que mandar para cadeia. Só que, inclusive, não só o Eduardo Cunha, mas
outros políticos, principalmente os ligados ao Partido dos Trabalhadores, fazem essa campanha contra o juiz, dizendo também dessa questão política. E uma outra coisa que a gente pode colocar uma pimenta nessa história é que o ex-presidente Lula ainda continua com bons índices de candidatura, né, bons índices de pesquisa aí, em sua candidatura à presidência da República. O que dá para a gente tirar desse molho todo? É o seguinte, o juiz não faz política, o juiz não está derrubando classe política. O que a Lava Jato e as outras operações estão derrubando no Brasil é uma quadrilha organizada. É mais que uma quadrilha, é um bando que se utilizaram da política para saquear os cofres públicos. Eu falo disso muito claramente aqui no livro Excelências Bandidas. Então, o que o juiz, o que a polícia, o que o Ministério Público persegue é a verdade. E vão botar na cadeia bandidos. Vão sobrar alguns políticos, políticos verdadeiros, não político ladrão. Não tem um inocente preso. Essa história de dizer que o juiz está condenando sem prova, olha, senhores, a prova, o destinatário da prova num processo é o juiz. Nem o juiz da sala ao lado sabe o que tem no processo como prova. É aquele juiz. A população não entende de prova. Fica repetindo, foi condenado sem prova. Isso não existe. Não há perseguição política, até porque, repito, são todos os partidos investigados, tem gente de todos os partidos presos, e tem mais. Eu defendo aqui no livro Excelências Bandidas que sejam processados os partidos políticos, seus dirigentes. E já tem processo. 3 partidos e seus dirigentes. O porquê disso? Porque você tem que buscar o ressarcimento aos cofres públicos na agremiação partidária e dos dirigentes da época que praticaram os fatos. Isso sim é uma punição exemplar. O cara só sente quando vai para a cadeia e sai de lá de bolso vazio. Aí vai aprender, vamos deixar um legado para as próximas gerações. Sem dúvida. Até porque não adianta só prender, depois que o cara sair, tirar todo o dinheiro do banco que ele roubou a vida inteira também, porque ele vai ainda ter aí, às vezes, um bom período de vida pela frente com dinheiro público que ele foi arrecadando, né, com os impostos dos cidadãos de bem. Bom, mas o assunto realmente é o assunto do momento no Brasil, né, com tudo que vem acontecendo, e essa é só a primeira parte do programa. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo ainda o Clóvis Alves de Souza, né, que a gente pode perceber está muito bem informado a respeito de tudo que está acontecendo aqui no país com relação ao tema corrupção. Já já a gente volta, eu te aguardo aqui. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV. Hoje a gente está falando, apresentar aqui o livro para os nossos telespectadores e também os nossos ouvintes. O livro é Excelências Bandidas, o Império da Corrupção no Brasil, e é justamente o tema que nós estamos tratando aqui com o advogado e escritor, o Clóvis Alves de Souza. E aí, Clóvis, a gente falava de justiça, do papel do juiz Sérgio Moro e de outros juízes, como você lembrou, mas aí tem esse artifício, ou essa instituição, ou o uso do que nós estamos chamando nos últimos tempos de delação premiada, né? E também a delação premiada vem sendo bastante criticada por alguns setores políticos, justamente porque ela colabora para que os réus, as pessoas que estão sendo acusadas na Lava Jato, deem seus depoimentos à justiça e consigam ali, de alguma forma, redução aí de tempo de cadeia ou de tempo, né, de pena a ser cumprida. Gostaria que você comentasse a respeito da delação premiada, se é realmente um bom mecanismo, haja vista toda essa batelada de críticas vindas principalmente dos setores políticos. A delação premiada, que na verdade a palavra é colaboração premiada. Vamos chamar de delação porque assim todos chamam. É um bom instrumento. No Brasil nós temos uma lei específica que é de 2013, que regulou isso. Para a tristeza dos chefes do crime, eles não poderão delatar. A chefia tem que aguentar o
o rei, sem falar nada. Mas num crime de corrupção, por exemplo, sem o instituto da delação, muito dificilmente você vai aclarar toda a situação, tá certo? O crime de corrupção normalmente não deixa recibos. Alguns deixaram, né, com milhares de dólares espalhados no mundo afora. Inclusive alguns recibos de aluguel, aí parece que está precisando da sua análise lá, achar o C cedilha lá do recibo de aluguel. Eu já dei uma olhada nesses recibos, infelizmente são risíveis, porque, veja, o proprietário, o suposto proprietário, diz que nada recebeu, tá certo? Ninguém aluga um imóvel e fica sem receber. Diz que foi levado a um leito de hospital para que ele assinasse todos no mesmo dia. E lá tem dias que nem existe, é 31 de mês que acaba dia 30, né? Recibos com data de domingo, de sábado, onde ninguém recebe nada. Mas, enfim, o Moro saberá certamente analisar isso com muito carinho e eu espero que virá aí a melhor decisão técnica, né? Que o que faz o juiz? Ele pega os elementos dos autos e aplica ali a lei no caso concreto, sem perseguição, sem parcialidade. Tá. Mas veja, hoje nós temos toda essa situação ocorrendo aqui no Brasil, e eu falo isso com muita tristeza, né? Porque nós poderíamos estar falando de outras coisas mais amenas, mais tranquilas, mas não, estamos falando de corrupção. Não é? A delação premiada, ela tem sido criticada por todos aqueles delatados, tá certo? Mas ela tem sido um instrumento eficaz e, se bem utilizado, nós temos que ter o cuidado de não cair na tentação. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui. Eu fui questionado por alguns jornalistas, colegas seus, no dia seguinte da homologação da delação dos irmãos batistas. E eu escrevi, publiquei um textinho lá na minha página no Facebook, dizendo que a delação deles seria anulada pelo crime financeiro cometido. Porque o requisito da delação para ser válida e ter os seus benefícios é que o delator não cometa, primeiro, apresente todas as provas e não cometa outros crimes. Eles utilizaram da própria delação para vazar a informação da delação feita e ganhar milhões de reais na bolsa. Sem dúvida. E o crime financeiro no Brasil é muito grave. Pode ser que você mate uma pessoa aqui que não é recomendável e não vai preso, mas cometer um crime financeiro não tem saída, não tem perdão, é cadeia, tá certo? Então, mas não só por conta disso, mas apareceram a questão lá do auxiliar do Janot, que parece que enquanto procurador já dava assessoria lá para pessoal da JBS. Pessoal da JBS, que é um absurdo, constitucionalmente falando, isso é um absurdo. Então, isso certamente levará à anulação dos benefícios que eles tiveram, que, aliás, foram também exorbitantes, né? O perdão total da pena, o ressarcimento aos cofres brasileiros pequenos. E depois eu fiz uma conta que me deixou mais abismado ainda, porque aqueles 10 milhões que iriam devolver sairia exatamente da nossa parte. Por que a nossa parte? Porque o BNDES é sócio. A outra parte maior já está lá fora, tem um pedacinho operando aqui. Então, até nisso, ele levaria uma rasteira de novo. Mas, felizmente, como o bandido sempre é burro, que se fosse inteligente não seria bandido. Ele se atrapalha, acabou entregando gravações que botou a perder a própria situação jurídica dele. Inclusive o Rodrigo Janot, nesse período que você está dizendo, fez um meia-culpa, né? Ao dizer que talvez ele tenha realmente metido os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer, no sentido de ter feito essa negociação com esses delatores, e depois surgiram outras informações, e aí a coisa está nesse sentido de ainda não estar afirmado realmente se aquela delação tem validade ou não do ponto de vista de benefício para os executivos da JBS, não é isso? E um outro fator aí que até eu publiquei também nos dias seguintes, lá usando essa minha experiência de advogado aí de CPI, foi dizer que o assodamento da denúncia muito provavelmente levaria à absolvição do presidente Temer, que parecia ser o maior alvo ali. Não pode subsistir uma denúncia baseada em prova ilícita. Se ficar comprovado que o procurador, enquanto no exercício da função, auxiliou os delatores, essa prova se torna ilícita. Por que se torna ilícita quanto ao presidente? O presidente só pode ser investigado pelo Supremo e depois da autorização da Câmara. Ora, como é que eu posso, eu, procurador, orientar um delator a gravar o presidente sem essa autorização prévia? Então, por si só,
a denúncia dele não vai prosperar se for para o Supremo. É. Ela, com base naquela prova da gravação, se comprovada a participação do procurador auxiliar do Janot, a prova é nula, de pleno direito. Certo. Bom, vamos mudar um pouquinho aqui dentro da corrupção, ainda do tema corrupção, mas num outro viés. Ô, Clóvis, nós temos aí como um dos grandes problemas, inclusive, uma cachoeira de recursos que se vão, inclusive se fala muito, né, em caixa 1, em caixa 2, em caixa... E aí vai embora, né? Um monte de caixa. Caixa 3, um monte de caixa. Aí há um projeto de lei que já foi aprovado, inclusive, no Senado, agora recentemente, final de setembro, que prevê um fundo eleitoral com financiamento de cerca de 2 bilhões de reais para custear cada eleição, tá certo? E você, a gente conversava aqui agora há pouco nos bastidores, você me dizia também que essa questão da eleição poderia ser mexido no prazo de cada eleição, de repente, para ver essa economia dos cofres públicos. Primeiro, como é que você vê essa questão desse projeto de lei, que na verdade nós, como cidadãos, vamos pagar essa conta de 2 bilhões de reais, e essas eleições também sequentes a cada 2 anos, subsequentes, a cada 2 anos nós temos eleições no Brasil. Isso tudo é uma forma de surrupiar dinheiro público, lesar o contribuinte. Nós não precisamos fazer uma eleição a cada 2 anos. Podemos juntar, eu proponho isso aqui no livro Excelências Bandidas, de 2 razões, juntar uma eleição de vereador a presidente da República uma vez só a cada 5 anos. E só aí economizaríamos 22 bilhões de reais nesse período. Por que esse dinheiro? Hoje se sabe que todo o dinheiro gasto em campanha sai do nosso bolso. Bater a carteira de uma empreiteira que lá na frente vai pegar o dobro para se ressarcir, financiar a próxima, e nós pagamos. Então a conta, grosso modo, que eu fiz, dá uma economia de 22 bilhões de reais. Sem contar um outro fator que não é levado em conta, que é o seguinte: um funcionário de qualquer empresa que vai prestar serviço à Justiça Eleitoral no domingo como mesário, depois aquela empresa privada terá que dar 2 dias de descanso para ele durante a semana. Ninguém fala disso. Verdade. Isso é um prejuízo à produção também do país. A democracia é essencial que tenha eleição no país, mas não podemos fazer essa doideira. Esse fundo eleitoral é um despropósito. Nós já temos lá o dinheiro do fundo partidário, que é mais de 800 milhões de reais, utilizado de qualquer forma. Teve partido aí que já foi condenado a devolver dinheiro porque comprou helicóptero, comprou mansão, tudo com o dinheiro do fundo partidário. Para que criar um fundo eleitoral numa altura dessa, quando os senhores deputados e senadores roubaram e propiciaram que fossem roubadas toda a nação? Os fiscais de toda essa bagunça são os senhores. Agora, o fiscal se associou ao executivo, a quem deveria fiscalizar, e limparam os cofres da nação. Perdoem a expressão, mas é isso mesmo. Nós temos mais de 1/3 do Congresso citado em tudo quanto é tipo de maracutá, envolvendo juntamente com o Poder Executivo a quem ele deveria fiscalizar. Eu proponho também nesse livro uma outra forma de indicação dos ministros dos tribunais superiores, tanto os de contas como o STJ e o STF. Não é possível indicar alguém para fiscalizar a mim mesmo. São indicados, né, para a gente deixar claro, pelo presidente da República, pelo governador e assim vai, né? Todos indicados pelo chefe do executivo. Então, como é que eu indico alguém para fiscalizar a mim mesmo? Quer ver um exemplo claro? Só fugindo um pouquinho aqui do que nós estávamos falando do governo federal, vamos para o Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, até agora se mostrou ser o maior ladrão dessa pátria, individualmente ele ali. Limpou o estado do Rio de Janeiro. Mas há 6 dos 7 ministros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro presos por corrupção, indicados pelo Cabral e outros governadores. Quer dizer, ele entra com toda a equipe ali, a quadrilha, vamos dizer assim, pronta para essa finalidade, né? E não raro esses ministros são ex-parlamentares, que já fizeram ali ao longo da caminhada um aconchego todo para chegar naquele posto. E ali ele vai dar o parecer que a pessoa precisa. Então o Brasil não pode mais viver nesse faz de conta. Eu faço de conta que faço alguma coisa e alguém faz de conta que me fiscaliza. E nós brasileiros caímos no samba, futebol e novela. Né? Agora, você tem um outro ponto também, Clóvis, que você menciona no seu livro, que é o número de municípios que tem no Brasil também, e que isso
aí nós estamos falando quase que de uma corrupção legalizada, né? Uma corrupção institucional, porque na medida que você cria leis para que os municípios sejam também criados ali, você vai criando estruturas, mas estruturas ali institucionais, né? Quer dizer, as prefeituras, com aquele bando de gente para trabalhar e dinheiro do cidadão que vai pelo ralo. Fala um pouco também desse cenário que muitas vezes nós estamos falando hoje muito de Lava Jato e tal, mas também tem essas circunstâncias marginais, vamos dizer, que percorrem também o caminho da corrupção. Eu te diria que essa circunstância é a principal avenida da corrupção. Viu? Há estudos recentes que mostram que 67% do dinheiro destinado à educação e à saúde são desviados nesses municípios. E muito me espanta ver o Congresso Nacional discutindo, nesse momento, um afrouxamento da prestação de contas do município, chamado de simplificação de prestação de contas do município. Na última legislatura, 458 municípios não conseguiram fazer a prestação de contas. E nós não podemos nos esquecer que todas aquelas verbas das emendas impositivas, dos 594 parlamentares, com 10 milhões de reais cada um, vão exatamente para esses municípios. Por que, então, afrouxar agora a prestação de contas? A pergunta. Nós já estamos vendo tudo isso. Os municípios brasileiros constituem o maior assalto ao bolso do cidadão nesse país. Por quê? De 1940 a 2007, foram criados 3.990 novas cidades no Brasil. Somente no período de 1991 a 2000, foram criadas 1.016 novas cidades, que dá uma média de 8,6 novas cidades por mês. Nenhum orçamento do mundo resiste a um ataque desse tamanho. Nós temos cidade, por exemplo, como Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 822 habitantes, mas tem um prefeito, um secretariado, e todas elas com no mínimo 9 vereadores, com 10 assessores cada. São 57 mil vereadores no Brasil, 600 mil assessores. Isso fora aqueles 15 milhões de funcionários públicos que nós temos no Brasil, que dá uma média, que dá exatamente um funcionário público a cada 13,2 habitantes. E isso cria uma armadilha mortal para as contas públicas. Como advogado não sabe fazer conta, grosso modo eu fiz uma continha. Em 20 anos, 80% desse contingente de 15 milhões já estará aposentado. Mas ele não sai da folha de pagamento, Renato. Ele sai da folha de pagamento de ativos e vai para a conta inativo e será reposto. Se a conta permanece. A conta aumenta. Aumenta. Que vai sair 80%, mas são repostos aqui os 80%. Então aumenta. Se hoje, com 15 milhões, nós temos um funcionário público a cada 13,2 habitantes, incluindo crianças e idosos, quando chegarmos, então, a 25 milhões, essa conta vai quase que empatar. Agora, qual que é o problema disso? Eu trago aqui um longo capítulo do livro Excelências Bandidas, falando dos municípios e propondo soluções. De tudo isso que eu estou batendo, eu proponho uma solução. Eu nunca em minha vida critiquei algo se eu não tiver uma outra alternativa a apresentar. E não quero, com isso, dizer que eu sou o dono da verdade, não. Eu estou tentando buscar, levantar a discussão para que várias cabeças juntas possamos encontrar aí uma solução melhor para o Brasil. O que é que eu proponho? Pegar esses 3.880 municípios com população inferior a 20 mil e transformar em 204 municípios com população a partir de 20 mil. É só isso. Com isso, nós economizaríamos todo o dinheiro que nós precisamos no Brasil para resolver todos os nossos problemas. E como transformar isso em prática? Através da reaglutinação dos municípios. Eu não posso ter, por exemplo, Borá, aqui em São Paulo, com 835 habitantes. Um vereador de Borá, o nono menos votado, foi eleito em Borá com 36 votos. Com 36 votos, você vira excelência e com direito já a indicar 10 assessores, fora os funcionários efetivos da casa. Não, e do jeito que você fala, inclusive, me vem à cabeça o seguinte,
Você falou que nós temos um funcionário público para cada 13 habitantes, é isso? 13,2 habitantes. 13,2. Entre crianças e velhos. Pior não é isso, é pior que você vai chegar agora numa repartição pública, vai ficar lá parado esperando para ser atendido e não vai conseguir ser atendido, seja na área de saúde, seja na educação, seja na área de documentação, seja na área do que for, né? É uma coisa absurda. Eu tenho dito o seguinte, eu falo isso aqui com essas palavras. O que fizeram os deputados e senadores? Mentiram para o povo, dizendo que a criação de novos municípios iria ajudá-los. Não, criou só mais uma porta para a corrupção. Por quê? Nesses municípios nós temos em média 30% da população empregada na prefeitura. E nós todos pagamos essa conta. Por que pagamos? Existe um dinheiro, eu explico isso aqui detidamente, do Fundo de Participação dos Municípios, que é formada por 24,5% do imposto de renda arrecadado na base do Estado e 24,5% do IPI. Até aquela criação desenfreada dos municípios em 91, esse montante era 10%, aí passou a ser 24,5%. Por isso a nossa tabela de imposto de renda está defasada em torno de 86% e ninguém corrige, não se fala disso. Então, cada vez a pessoa vai entrando mais gente na base de contribuição, não é que ele melhorou de vida, é que a tabela não foi corrigida. Isso é um crime que o Estado está cometendo contra o cidadão. E Sem cadê dúvida. os nossos deputados? E o cidadão era para estar fora dessa tabela. Dessa tabela. Ô, Clóvis, voltando um pouquinho aqui na questão da Lava Jato, né? Tem muita gente também, tem empresários, políticos, que questionam o papel muitas vezes do Ministério Público, que faz aqueles PowerPoints, né? Ficou muito caracterizado naquele momento em que os promotores vão dar entrevista para a imprensa, e aí criam aqueles PowerPoints, e aí isso viraliza então nas redes sociais, vira uma loucura, e todo mundo diz que eles culpabilizam, que foi uma palavra que você usou agora há pouco aqui, as pessoas acusadas antes mesmo delas passarem por esses processos. Há realmente um abuso por parte desses promotores, você também que está na área de justiça, como é que a coisa funcionaria de uma maneira que não causasse, muitas vezes, essa má impressão de que os promotores estão já meio que tornando os acusados culpados antes de passarem pelo julgamento? Eu acho o seguinte, todo excesso tem que ser combatido. A melhor maneira de você não passar por exposição, nesse caso, é não roubar dinheiro público. Agora, você não pode também expor um cidadão sem que ele seja ainda culpado, que você tenha lá uma certeza absoluta de que ele seja culpado. Nós não podemos nunca nos esquecer da questão da escola de base aqui na Paulista, em que os proprietários foram destruídos, a esposa dele até faleceu, e depois se comprovou que não tinha nada daquilo. Então, assim, essa exposição excessiva não é salutar para a democracia, tá certo? Por um outro lado, há muita reclamação injusta, tá certo? Então, assim, você tem que dosar as coisas. Ao Ministério Público, à Polícia Federal, cabe investigar e mandar isso para o Judiciário. E o Judiciário determina as medidas que serão cumpridas pela Polícia Federal e também, às vezes, pelo Ministério Público. Certo. A exposição excessiva de nomes de pessoas, entendo eu que constitucionalmente só pode ser feita após a certeza da culpabilidade, tá certo? Sob pena de ferir realmente direito aí de alguns. Tá. Agora eu vou te perguntar aqui uma questão, fazer uma pergunta didática, e aí é importante também a gente saber a respeito do fato de a Lava Jato estar sediada em Curitiba, lá com o juiz Sérgio Moro. Esta é a pergunta. Por que ela foi para Curitiba e não para Brasília, para São Paulo, para o Rio de Janeiro? Não é que ela foi, ela nasceu lá, né? Nasceu lá. Investigava-se um tráfico de drogas, pega-se um caminhão de palmito recheado de drogas, tá certo? Isso levou a um doleiro, que levou a um outro doleiro, aí chega no carro de presente recebido pelo Paulo Roberto Costa, e aí chega na Petrobras. O nome Lava Jato, porque o dinheiro era lavado num doleiro que funcionava num posto de gasolina que também lavava carro. Então esse nome veio que por acaso, a delegada atribuiu um nome qualquer, Lava Jato, porque está lá no posto que lava. Começou com uma coisa miudinha e esbarrou, na verdade, no maior roubo já praticado no mundo em todos os tempos. É isso mesmo. A Lava Jato está demonstrando que o Brasil
é recordista disso. Nunca antes na história do mundo, parafraseando um ex-presidente nosso, se roubou tanto como se roubou no Brasil nesses últimos 15 anos. E todos os partidos são corruptos? Ou é possível fazer política sem corrupção? Porque nos dá a impressão, e dá a impressão nas pessoas de uma maneira geral, que entrou para a política, vai roubar. Pelo menos, assim, é o ditado popular. Entrou, já está metendo a mão na grana. Essa é a nossa, até inconscientemente, isso de alguma forma faz parte do dia a dia. É isso mesmo? Não, isso não é verdade. Nós temos, por incrível que pareça, mesmo em Brasília, muita gente que não é ladrão, tá certo? Agora, infelizmente, o sistema os sufoca e faz com que eles ficam ali sem poder se movimentar. A corrupção, e a minha bronca com a corrupção é exatamente essa, ela desequilibra o jogo, quer na iniciativa privada e quer no poder. São milhões, como nós temos visto aí, circulando para ir para cá. Mas necessariamente ser político não significa ser ladrão. A política é uma arte linda. Infelizmente, os nossos políticos transformaram a política no Brasil em um terreno pantanoso, cheio de perigos para a sociedade. Dentro desse pântano aí tem monstros de 4, 5, 6 cabeças, que brota assim do nada e engole tudo que a gente tem, como nós temos visto aí. Mas dá sim para fazer política sem roubar. Eu até defendo isso aqui, que um parlamentar tem que ter no máximo 2 mandatos consecutivos. Não pode um parlamentar ficar 40, 50 anos no Congresso, como nós temos caso lá. Tem famílias que são há 150 anos no poder, quase que remonta aos 190 da criação da República. Estava lá o bisavô, que ficou até morrer, ficou o avô, ficou o pai, agora está a prole lá. Agora, não é possível que a sociedade brasileira não tenha 594 filhos ilustres que possam nos representar e trocar todos esses políticos em 2018. Por que eu falo trocar todos? Mesmo tendo alguns que são bons. Mas veja lá, nós temos mais de 1/3 citado em diversas maracutaias. Nós temos uma outra turma que de tudo sabia e nada denunciou porque esperava o seu momento de começar a participar. E temos uma outra turma formada pelos imbecis, porque eles ficam defendendo coisas absurdas que nunca vão acontecer, tipo instalação do comunismo no Brasil, ensinar para a criança a ideologia de gênero nas escolas, que está destruindo a sociedade brasileira, e outras barbaridades. Mas, então, se mais de 1/3 denunciado, outro tanto sabia e nada fez, e ainda tem essa outra turma, senhores, passa a régua e toca tudo isso em 2018, põe gente nova lá. É isso mesmo. Bom, Clóvis, a gente infelizmente está encerrando, vou deixar uma pergunta aqui para a gente finalizar esse bate-papo muito esclarecedor para todos os brasileiros com relação ao tema do seu livro, que é o Excelências Bandidas, o Império da Corrupção no Brasil. E a pergunta para a gente finalizar é a seguinte: quais suas recomendações para que o país minimize, você já deu várias delas, mas assim, agora de uma maneira geral e bastante breve, para que nós melhoremos essa situação no país, ou seja, reduzir drasticamente a corrupção e transformar essa redução da corrupção em melhorias para o povo brasileiro? Vamos lá, eu sugiro tudo isso aqui a partir da metade do livro em diante. Reduzir 1/3 do Congresso Nacional, das Assembleias das Câmaras Municipais, reaglutinar os municípios com população mínima de 20 mil habitantes, reagrupar as eleições de vereador a presidente da República a cada 5 anos, dentre outras medidas. E a principal delas, o senhor eleitor, aí ouvinte hoje, preste atenção na eleição. Chegou um camarada gastando rios de dinheiro, fuja dele. Tomou de uma empreiteira e vai tomar de você. Chegou oferecendo um monte de coisas, fuja dele. Nós precisamos fazer com que a política volte a atrair os grandes propositores, alguém que vá à política para resolver a situação do país e servir os brasileiros e não se servir dele. É isso que nós precisamos. Se nós conseguimos reduzir 1/3 do Congresso, das Assembleias, das Câmaras, reaglutinar as eleições e reagrupar os municípios, nós já temos dinheiro suficiente para resolver todos os nossos problemas e, quiçá, em 5, 6 anos, começar a reduzir a carga tributária no país. Tá certo, então, Clóvis Alves de Souza, agradeço. Eu gostaria de falar uma coisa. Claro, vamos falar do livro que está à disposição também das pessoas. Eu gostaria de dizer que esse livro Excelências Bandidas está à venda em todas as livrarias Saraiva, você também poderá adquiri-lo pelo site
da saraiva.com ou do Amazon. Ou na minha página Excelências Bandidas no Facebook, tem um botão Compre Aqui. Muito obrigado.